pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e já deu para perceber, né, pelo título do vídeo, pela thumb do vídeo, que o assunto é mais pesado. Hoje eu já me preparo alguns dias, já em oração, né, para chegar aqui e poder entregar algo legal para vocês, baseado na minha experiência de vida, no convívio com essas pessoas. Eu sou uma estudiosa sobre o assunto. Por conta disso, né, quando Deus revelou, tantas pessoas com quem eu convivi, eu pensando, né, como assim, o tempo todo tentando entender, buscando as respostas, já há anos que isso vem acontecendo. Eu vejo que muitas pessoas ficam com aquela preocupação, e eu entendo totalmente, faz todo sentido pra mim, quando você quer ter certeza se é ou não um narcisista ou uma narcisista com quem você tá lidando. Por quê? Porque se não for um transtorno de personalidade, existe empatia nessa pessoa, existe uma maneira dessa pessoa melhorar, buscar ajuda, né? Quando é um transtorno, a gente já sabe que a maldade que existe ali dentro é consciente. Por mais que muitos deles não tenham, alguns deles, né? Não muitos, mas alguns, a maioria tem consciência até do que é o transtorno narcisista. Mas alguns não têm essa consciência em si do transtorno da personalidade. Mas eles sabem que existem coisas erradas com eles sabem muito bem que eles são manipuladores, que eles mentem o tempo inteiro, que eles são vazios, que eles não possuem empatia. Sabem que tem algo de muito diferente neles do que é aquilo que tem em nós. E a gente vai aprofundar mais e mais aqui nesse vídeo de hoje. Se você quiser, pega um cafezinho, um chá, uma água. Eu tenho uma água aqui, porque o assunto vai ser longo, mas bem profundo. Muita coisa a gente ainda não tem resposta. Existem mistérios de Deus, existem coisas que Ele ainda vai nos revelar, e tem coisas que só lá na glória que Ele vai nos revelar. Eu vou falar baseado na minha experiência de vida, no que eu aprendi, no que eu creio ser, e algumas coisas que eu não sei ainda, mas eu vou deixar aqui as hipóteses. E vocês, se já tiverem esse conhecimento, deixa aí nos comentários pra gente aprender também com vocês, tá bom? Então vamos começar do começo. Antes mesmo de tudo existir, existia Deus, o Criador, e os anjos lá no céu. Então houve a guerra, né, no céu. Deus jogou os anjos, que se tornaram anjos caídos, aqui pra terra. Então esses espíritos precisam de um corpo, uma mente, para poder agir por eles. E eu creio que é de onde tudo isso vem. Então veio a serpente, né, que é o próprio diabo em forma de uma cobra, onde seduziu Eva, e Eva então comeu do fruto, e aí já veio Abel e Caim. Abel, uma pessoa boa, bom caráter, e Caim já com essa essência má, né, já com essa tendência para o mal. Como que se explica isso? Veja bem, existe muitas pessoas com esse transtorno, existem maldições hereditárias, na palavra de Deus fala sobre isso, que vai até a 4ª geração, mas Jesus quebra tudo isso daí, quando a pessoa pede para Deus entrar na vida, essas correntes são quebradas, e aí Ele abençoa 1000 gerações. Independente de você ter um pai, uma mãe, veja bem, Adão e Eva, né, os dois estavam no pecado, tiveram um filho bom, com empatia, e outro já sem empatia. Como que pode isso acontecer? Como que um vem com a essência boa e o outro já com essa tendência para o mal? Um com a tendência para o bem, outro com a tendência para o mal. Como que acontece que tantas pessoas, todos nós passamos por traumas em nossas vidas, pais narcisistas com 3, 4 filhos, e aí 1, 2 são narcisistas e os outros 2 não, passaram pelos mesmos abusos. Alguns de maneira diferente, porque sempre tem aquele que é o dourado, o outro, mas eles vão mudando, né? Às vezes o dourado vira o bode, depois o bode vira o dourado, vai de acordo com o que interessar esse pai e essa mãe narcisista. Existem muitos casos que
O trauma nem veio de um pai e de uma mãe. Veio de problemas na escola, eu já vi isso acontecer também. Mas tem já aquela tendência. E aí, o ambiente onde essa criança é criada, né, as experiências de vida, vai acrescentando, ou vai agravando, ou, né, vai estabilizando. Por exemplo, se uma mãe não é narcisista e o pai é narcisista, essa criança já vai ter o amor materno, que é muito importante. Se for a mãe narcisista e o pai um homem bom, saudável, e der amor para essa criança, pelo menos ele vai ter, ou ela vai ter, algum amor vindo, né, de um dos lados. Agora imagina os dois psicopatas, os dois narcisistas, o que vai ser dessa criança, né? A tendência maior é seguir o exemplo e dar o que recebeu. Nunca recebeu amor, nem sabe o que é o amor, então a empatia já fica ali, né, já perturbada. Mas existem os casos também de ter os dois pais abusivos e a pessoa ser uma pessoa boa, escolher outro caminho. Então tem muito mistério, tem muita coisa aí envolvida por detrás de tudo isso. Dizem que narcisistas não nascem assim, e sim é feito, né, com essas coisas que eu falei aqui, e que psicopatas já nascem assim. E eu tenho dúvidas em relação a isso sim, a parte genética, porque eu já conheci pessoas que têm esse transtorno, psicopatia, inclusive, e essa pessoa teve mais de 2 filhos, e um dos filhos era também psicopata. Como que eu sei? Porque essa pessoa mesmo falou indiretamente isso pra mim. Ai, meu filho é diferente de mim, mas a minha filha... Meus filhos são diferentes de mim, mas a minha filha é como eu. Então existe também essa hipótese. Às vezes eu penso que parece que a pessoa já nasce assim, com essa essência má, com essa tendência mesmo, com essa genética. E aí agrava mais para uma psicopatia se a criação for algo bem traumático, e se tiver mais amor, já não evolui tanto a um grau tão perverso, porque é um spectrum. Cada caso é um caso, embora o comportamento padrão, a cartilha seja a mesma, cada um tem um grau de perversidade, uns são menos perversos, outros são mais. E eu creio que isso também influencia vindo aí da criação, do ambiente onde viveu na infância e as experiências de vida também. Contanto que especialistas nessa área dizem que mesmo que a pessoa nasça com essa psicopatia, que já nasça com essa falha no cérebro, se tiver uma criação onde existe amor ali, não vai desencadear para algo mais intenso, mais perverso, mais sádico. Então tem todas essas coisinhas que a gente tem que levar aí em consideração também. Mas certeza absoluta nessa parte, quando mexe no mundo espiritual, a gente não tem. E para sobreviver essa angústia, essa dor, o se sentir horrível, lixo, tem que criar um self falso que é totalmente o oposto do que isso que a criança sente ali dentro dela ou dele. Até aí, tudo certo, estamos na mesma página, né? Até aí, tranquilo. Parece algo que acontece, mas como assim? Essa maldade? Da onde vem isso, gente? Da onde vem essa perversidade, essa malignidade de muitos deles? Outro dia eu recebi aqui alguns pedidos para falar sobre a parte satânica deles, né? A parte onde muitos deles mexem com macumba, magia negra, satanismo, todas essas coisas que é das trevas. Por quê? Porque tudo isso tá lá no mundo espiritual, que eu falo sempre aqui no meu canal, não é sempre, né, mas porque é pesado o negócio, a gente tem que estar preparado para falar sobre isso. Existe grande parte nesse transtorno, sim, espiritualmente. São pessoas diabólicas. Como eu creio que assim, a pessoa desistiu de si, deixou a alma, jogou fora, é um vazio. Com isso que ela joga fora, ela joga fora o amor. E Deus é amor. Se você não tem amor, você não tem empatia, você não tem nada de bom. É trevas.
E aí o inimigo ele toma conta, onde habita o ódio, onde habita... Lógico que a pessoa permite, contanto que muitos deles têm prazer, se orgulham de ser assim, de serem maus. Eu já vi, eles se olham entre eles, quem são das trevas, e eles se admiram entre eles. Quanto pior, mais eles se admiram. Quanto mais manipulador, mais sádico, eles se admiram, gente. Porque a maneira deles de pensar, de agir, é transtornada. Quando vai para o mundo espiritual, existe João 8,44, onde fala que eles são filhos do diabo. O que faz com que eu fique assim um pouco, né, assim, sem resposta concreta quando eu vou para esse assunto? Ok, se falasse que existem pessoas que já nascem assim com essa essência má, já nascem, não tem jeito, eu ia entender, ok, não tem jeito, não tem cura, não tem jeito. Mas aí como é que isso se explica se Deus é o único capaz, é o único que tem o dom de criação? Então ele criou todos nós, ele é o criador de todos. Dos psicopatas, dos narcisistas, de todos. Todos fomos criados à imagem e semelhança dele. Como é que pode então alguém nascer com uma essência má? Se Deus criou e criou a imagem e semelhança dele. É onde eu mais entro aí em conflito nessa questão. Mas eu creio que Deus vai responder. Ele tem respondido tantas coisas, gente. Eu acho que vocês têm percebido aqui. Eu trago sempre tudo que ele me revela. Eu já venho correndo gravar vídeo. Porque eu sinto a libertação mais e mais e mais. E eu tenho muito prazer em compartilhar com vocês. Porque eu sei que esse alívio vai alcançar vocês também. Mas quando chega nessa parte é onde eu falo, ok. Porque, veja bem, se fosse isso... Ok, a pessoa já nasce má, tem as pessoas que nascem com essa essência má e outras que nascem com a essência boa. Não tem jeito, porque já nasceu assim, vai morrer assim, que nem muitos deles falam, nasci assim, vou morrer assim. E aí a gente iria entender, não iria tentar, porque o que faz com que a gente muitas vezes fique com essa esperança e tudo, é porque Deus enviou Jesus e ele diz na palavra dele... Jesus veio para desfazer as obras do diabo e ele veio para salvar a todos que nele crê e busca e entrega a sua vida, porque somente Deus pode mudar o caráter de uma pessoa, transformar, né? Dar uma personalidade verdadeira que vem da identidade do Criador. Então como é que é possível uma pessoa, né, que é uma pessoa sem alma, como que pode uma criança simplesmente decidir não amar e não ter mais alma e de repente é um vazio, é um buraco infinito dentro e a pessoa passa a não ter mais amor, não ter mais empatia? Eu fico assim, como é que isso pode acontecer? Então, se nascesse assim, existisse essa hipótese, essa chance, mas quando você vê o outro lado, que é isso que eu tô falando, Jesus veio para todos, só Deus é criador, somos feitos à imagem e semelhança dele. O que me parece ser é realmente a dor, a ferida, porque o inimigo no mundo jaz o maligno, ele usa as dores de rejeição de pessoas que já causaram isso na gente e muitas pessoas ficam presas a isso e aí elas começam a se odiar, a odiar ao próximo e deixam o inimigo entrar. E acha que isso é legal para se proteger, para se defender, para não sentir mais dor. Então, empatia, amor, faz com que as pessoas sofram. Então, eu não vou sentir isso. E como que pode um narcisista que não nasceu com essa deficiência deixar de sentir? Se nasceu sentindo, se nasceu normal como nós? E de repente simplesmente bloquear isso? Eu creio que é o ódio que domina essa pessoa e ela se acha tão lixo, tão horrível, que aí o inimigo entra. E quando eu falo aqui no título do vídeo que narcisistas malignos, eu estou falando dos malignos, tá? Eles são o próprio diabo, Satanás, em forma humana, é porque eles são totalmente usados. Esse vazio sem alma, entra o inimigo. E como eu falei em outro vídeo aqui, no olhar você pode ver, inclusive muitas pessoas, eu fiquei até impressionada, muitas pessoas disseram que já viram esse olhar onde é demoníaco, onde
toda a parte branca, o olho todo fica preto no momento de ódio, de raiva. Isso é demoníaco, gente. O mundo jaz o maligno. Veja quantas coisas acontecem aí. Como que pode a pessoa não saber que o diabo existe e que ele influencia as pessoas até hoje aqui na Terra, e ele usa a vida das pessoas que estão feridas, cheias de ódio, de ressentimento, e se odeiam e permitem que o inimigo use a vida deles. Imagina. Tem os perdidos, sim. Que Deus vem, Jesus vem e a pessoa reconhece, se arrepende e muda os caminhos. São almas perdidas que são resgatadas, mas existe a empatia ali dentro. Agora, e esses que não sentem nada, sentem prazer no mal que fazem, gostam de ser o mal? É difícil de crer nisso, mas isso existe, é real. Imagina uma pessoa que é capaz de estuprar uma criança, de matar uma criança, não só criança, ser humano em geral, animais, a crueldade. Não tem como uma pessoa, sem estar sendo guiada pelas trevas, por Satanás, fazer esse tipo de coisa. E aí cada um deles vai abrindo as portas que quiser abrir para as trevas. Por isso que existem os que vão mais além nessa maldade. Outro dia eu estava vendo um negócio sobre a Anitta, o último clipe dela, que ela ganhou o prêmio no Spotify. Vi alguns vídeos de alguns pastores mandando mensagem para ela, vi uma blogueira falando que se sentia envergonhada, onde já tinha quase 100 milhões de views o vídeo, e eu comecei a assistir, eu fui ver o que é isso. Lógico que eu já sei quem é a Anitta, né? Já sei o trabalho dela, como é que funciona, mas eu fiquei curiosa. E, gente, eu não consegui terminar de ver o vídeo, porque eu falei, gente do céu, me deu um desespero, e eu falo, onde está Jesus na vida dessas pessoas? Não só na dela, que está influenciando a nova geração, que está sendo totalmente iludida pelo diabo, por Satanás, porque a fama, uma pessoa que era humilde, eu consigo entender, e eu não estou aqui julgando ela, tá? Eu estou só tentando mostrar para vocês como age o diabo na vida das pessoas. Então ela sempre quis ter fama, né? Uma vida na infância muito dura, muito difícil, né? E ela conseguiu conquistar. Então imagina, hoje ela tem dinheiro, fama. Só que isso está glorificando o nome de Deus? Isso está abençoando a vida dela e das pessoas? Milhões de pessoas no mundo aplaudindo e seguindo e sendo influenciados por isso. O pastor estava falando que ela faz parte do candomblé, né? Que ela tem, enfim. Também não estou julgando, não, porque eu realmente creio que ela tem um bom coração. Mas ainda não conheceu a verdade que liberta, né? Porque eu tenho certeza que na hora que vai dormir, a paz de espírito dentro, que vem só de Deus, da presença, né, de Deus, do Espírito Santo, a pessoa não tem. Contanto que a maioria das pessoas mais famosas e milionárias foram as que mais tiraram a própria vida, porque eram vazias por dentro, infelizes. Mas eu tô dando esse exemplo aqui porque eu falei, gente, o que acontece com esse mundo, né? As pessoas estão tão perdidas, tão influenciadas pelo maligno, que elas nem sabem. Agora, tem os que sabem. Tem os que gostam disso, têm prazer nisso, são conscientes desse mal e eles usam dessas coisas para influenciar as pessoas que estão perdidas. Por isso é tão importante a gente ter discernimento de espírito, buscar a Deus, para que a gente não caia, né, nesse caminho que vai nos levar para a tristeza, para o sofrimento. Muitas dessas pessoas são influenciadas a usar drogas e acabam, muitos já perderam a vida. Então o inimigo, ele entra na vida das pessoas para trazer coisas horríveis, para destruir a vida dessas pessoas. Eu já conheci várias dessas pessoas, como eu cito aqui no vídeo, é que eu não entro no profundo nessa parte espiritual.
Mas, gente, são coisas assim surreais, a maldade dessas pessoas. Existem alguns que eu convivi, que eu não vou, né, citar aqui o que foi que a pessoa passou, mas só estão vivos por um milagre, ou vivas por um milagre. Porque Deus cuida dos seus filhos amados. Eles não têm o poder sobre o filho e a filha de Deus. Ninguém pode tocar. Eles podem até prejudicar, causar alguns danos, mas Deus restitui tudo e dá dupla honra. E eles são envergonhados. Deus já venceu essa batalha, essa guerra já foi vencida. Deus está acima do bem e do mal. O inimigo não tem poder de criação. Ele já é um derrotado. E esse é o maior ódio dele, porque agora o que ele pode fazer é tentar trazer o máximo de pessoas para sofrer junto com ele. Porque para ele não tem mais jeito. Então existem várias hipóteses, mas a gente não tem certeza, né, do que realmente é. Uma certeza a gente tem é que essas pessoas são transtornadas e é consciente. Eles sabem o mal que eles causam, eles sabem que eles têm esse vazio, que eles não possuem alma. Eles sabem disso. E é por isso que eles tentam fingir o tempo inteiro ser algo diferente. O diabo, ele se disfarça de anjo. E ele tem força para fazer muitas coisas. Então eu trago esse vídeo aqui para a gente deixar essa reflexão. E realmente, eu creio que essas pessoas são usadas por Satanás, conscientes disso. Não estou pondo a culpa aqui no diabo, no demônio, no Satanás. Não, a pessoa sabe e ela permite, e muitos deles gostam, se orgulham disso, acham o máximo, odeiam a Deus. E a vida deles é estar aqui com a missão de destruir todos os filhos de Deus. A maior intenção deles é tentar tirar a tua fé. Porque aí você perde a vontade de viver. E é isso que eles querem. Por isso é tão importante, gente, a gente ter essa consciência. A gente estar blindado, buscando a Deus. Porque somente com Deus a gente consegue vencer essa luta. Eles são usados pelo diabo e eles estão na tua vida para sugar tudo que você tem de bom, para você ficar vazio, vazia, como eles são por dentro. Eles querem te levar junto com eles também para queimar no fogo do inferno. Eles querem te levar para o mesmo buraco onde eles vivem, fazendo com que você sinta ressentimento, ódio, igualzinho eles. Para que o inimigo tome conta aí. Estão todos repreendidos em nome de Jesus. Então fique firme em Deus. Revista-se da armadura de Deus. Você tem poder e autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Não é para ter medo, não. Quando Deus me revelou esse transtorno, Ele me mostrou muito mais as coisas no mundo espiritual. E eu consegui ver, gente, cada cilada do inimigo. Não somente contra a minha vida, quanto a vida das pessoas com quem eles conviviam também. E é surreal, porque você tem a consciência agora e você sabe que aquilo é tudo feito de caso pensado. Como que alguém que não tem a ação do inimigo, que não tem essa força maligna dentro deles agindo, conseguiria fazer esse tipo de coisa? Não tem como. Então é realmente espírito maligno agindo ali através, né, são própria coisa ruim em forma humana, para se fazer passar, né, por pessoas como nós. Mas não existe alma. Vocês entendem o que é isso? Olha o que diz aqui, o que significa a palavra alma. Princípio vital, vida, conjunto das atividades imanentes à vida, pensamento, afetividade, sensibilidade, etc., que é o resultado da união entre o pó da terra, o corpo, e o fôlego do espírito que saiu da boca de Deus, resultou num ser vivente ou alma vivente. Em Gênesis 2:7 diz:
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, corpo moldado pelo próprio artista Deus, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, espírito, e o homem passou a ser alma vivente. Olha que interessante. Nós temos um corpo, alma e espírito. Eles possuem, segundo tudo isso, né, que eu tô falando aqui, corpo não possui alma e o espírito não é de Deus, é do maligno. Então imagina como é que é isso daí, gente. É surreal, né? É tão difícil a gente acreditar, mas quando você para e pensa no mundo, todas as coisas que estão acontecendo e sempre aconteceram, e como existe tanta maldade. A palavra diz em 1 Pedro 5,8: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Assim que eu vejo e descrevo os narcisistas malignos. E é assim, gente, que eu creio que acontece. É tão difícil, né? Pra mim, o mais difícil é sair dessa parte da psicologia e entrar nessa parte espiritual. Porque como pode um trauma na infância e a pessoa simplesmente fechar esse sentimento e aí não ter mais alma? Como pode isso? Mas aí eu vou e penso, então faria mais sentido eles já nascerem assim. Isso é algo que já vem desse jeito mesmo. Seria mais fácil de compreender para mim. Mas aí vem Jesus, que veio para desfazer as obras do diabo e que veio para salvar a todos que nele crê. E Deus é o único Criador e nos cria a imagem e semelhança dele. Então, com o pecado, né, veio todas essas coisas. E como eu falei lá no começo, Caim e Abel, né, Abel e Caim. E aí Caim já veio assim. Então, pode ser que seja da geração de Caim. Essas pessoas já vêm com essa tendência mesmo para o mal, com essa perversidade. Mas aí então já nascem assim, né? Tá? São hipóteses e eu tenho curiosidade em saber se você já tem um conhecimento em relação a isso também, se você também é um estudioso, uma estudiosa, se você também tem essa base bíblica, né? E essa parte espiritual. O que você crê que seja? Você crê que não tem jeito, nasceu assim, vai morrer assim? Eu vejo muitas pessoas postando aqui nos comentários, não tem jeito. A gente não sabe, né? Certeza absoluta a gente não sabe. Mas perante as evidências, várias pessoas dizem, minha mãe e meu pai, malignos, morreram assim. Só Deus sabe, né? Porque a gente não sabe ali, o último suspirar entre a pessoa e Deus, o que acontece. Porque Deus, ele olha as intenções dos nossos corações. Por isso eu digo que é tão importante para as pessoas, principalmente quando você está num relacionamento ali, casado, casada com eles, né? De você realmente se questionar. Será que é realmente um transtorno? Porque aí você sabe com quem você está realmente lidando. Uma pessoa que não tem alma, que é totalmente dominada pelo maligno. O inimigo usa as pessoas que estão quebradas por dentro. Ele pega essa dor, essa ferida, e aí ele usa como instrumento dele para fazer o que ele quer que seja feito aqui na Terra. Veja aí quantas coisas horríveis acontecem nesse mundo, fora as que eu já citei. Tráfico humano, gente. Você sabe o que é isso? Pessoas são traficadas e obrigadas a se prostituir. Forçadas, muitas são mortas para tirar os órgãos dessas pessoas. É surreal. Pais e mães que vendem os bebezinhos para prostituição, gente, para ter dinheiro para usar droga. Isso é maligno, gente. Isso é perverso, isso é monstruoso, isso é terrível, abominável. Quantas pessoas na prostituição, em vícios, se destruindo por conta de dores, pessoas perdidas.
porque foram machucadas, feridas por esses seres malignos. Essas sim ainda têm chance de serem resgatadas para Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo essas coisas, porque o inimigo ele não tem esse poder de destruir uma vida. Ele faz de tudo, ele tenta, mas Deus é muito maior, Ele que habita em nós. Quando a gente chegar lá e lança uma palavra de luz, que nem eu faço aqui nos vídeos, tá, gente? Porque é Deus que faz através da minha vida. Usando a minha boca, usando a minha vida, usando tudo que tem em mim. E eu tenho prazer, eu oro para que Ele sempre faça isso, que Ele possa usar a minha vida para levar cura e libertação. Por isso eu me alegro tanto quando eu vejo os comentários de vocês, falando que conseguiram, que deram contato zero. É muito fácil identificar essas pessoas quando você está forte em Deus. E não temas, porque o inimigo ele vai te controlar. Você dá poder a ele quando você tem medo. Você tem Deus na sua vida, o poder dele habita em você, dentro de você. Você não precisa temer a nada. Imagina quantas vezes você já teve esses relacionamentos e Deus sempre cuidou de você, sem você nem saber que você estava lidando com um ser desses das trevas sem alma. É só você olhar no olhar deles e você vai ver a escuridão que existe ali. Você vai ver o buraco negro que tem ali dentro deles. Siga a tua intuição, que é sempre Deus te cuidando, te alertando, te guiando. É difícil de acreditar. Muitas pessoas colocaram aqui: nossa, eu achei que era coisa da minha cabeça, quando viu esse olho todo preto, né, demoníaco em alguns desses narcisistas malignos, num momento de muita raiva e ódio. Parece que não existe, né? Parece ser tão surreal que parece que não, é coisa da minha cabeça. Não, gente, não é. Existe. E o que ele mais quer é que você ache que ele não existe, porque aí é mais fácil dele agir. Mas é bom que a gente saiba e tenha essa certeza, porque a gente vai se revestir da armadura de Deus. Como diz em Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Prova disso é que você tem a luz divina e eles dependem de você, da tua energia para eles sobreviverem. Sem você reagir, sem você alimentá-los, sem você dar força a eles, eles não existem. Eles são tão fracos que eles correm de você quando eles veem que você é uma pessoa que sabe quem é e sabe a tua força que vem de Deus. Você tendo esse conhecimento, você está grandemente blindado, blindada desse mal disfarçado de bem, porque eles vão fingir, eles vão fazer de tudo para que você se sinta mal por eles. Tudo fingimento, para que você fique preso ao abuso e que eles possam tentar te sugar, tirar tudo de você, para levar você para o mesmo buraco onde eles estão, para a mesma miséria que eles vivem. Então não se permita. Ore a Deus e Ele vai te libertar por completo desse mal. Para a honra e glória dele, eu deixo aqui esse vídeo e que seja a bênção na vida de todos vocês. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!